para homenagear as mulheres, né? Mulheres essas que são filhas, que são mães, que são tias, que são avós, que são guerreiras, que são determinadas, né? Que são companheiras. E acima de tudo isso, que são servas e filhas de Deus Altíssimo. Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias, lá em Provérbios, capítulo 31. Amados irmãos, os versículos que eu estarei lendo inicia-se no verso 10 até o 31. Eu vou estar lendo todos os versículos e os irmãos estejam me acompanhando com suas Bíblias abertas. Quando é um pouquinho extenso, eu estarei lendo e os irmãos vão acompanhando. Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao versículo 31. E a palavra do Senhor nos diz assim, com o título, O Louvor da Mulher Virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhes faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam bem vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quantas qualidades as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, elas têm. Quão guerreiras são essas mulheres, irmãos. Por isso, neste momento, vamos estar abaixando as nossas cabeças, e especificamente neste momento, vamos estar agradecendo por cada uma delas. Vamos estar agradecendo pelas nossas esposas, vamos estar agradecendo pelas nossas mães, pelas nossas filhas, e por aí por diante. Vamos agradecer pelas nossas mulheres guerreiras. Abaixe sua cabeça neste momento. Vamos adorar ao nosso Deus neste momento, vamos louvá-lo, porque Ele colocou em nossas vidas mulheres virtuosas, porque Ele colocou em nossas vidas mulheres guerreiras, mulheres que não temem em compartilhar com você os seus sonhos, as suas dificuldades, angústias,
e se ombriam com cada um de nós. Vamos estar agradecendo ao nosso Deus por cada mulher virtuosa que compõe a nossa vida. Adoremos e louvemos ao nosso Deus. Pai querido, eu creio que cada um de nós tem uma mulher especial em sua vida, Pai querido, virtuosa, especial, guerreira, que com certeza ele faz muito bem, ele lhe ajuda, Pai querido, se ombria. E por ela que nós queremos agradecer ao Senhor neste momento. Por essa mulher que faz parte da nossa vida, Pai querido, seja ela o que for, sendo filha, sendo mãe, sendo esposa, sendo nora, sendo mãe, sendo tia, sendo avó, enfim, ó Pai querido, queremos agradecer pelas mulheres, ó Pai querido, por essas que compõem a nossa vida e que são nossas companheiras de batalha, de guerra, de momentos felizes, ó Pai querido, em todos os âmbitos da nossa vida. Nós só temos a agradecer ao Senhor, ó Pai querido, por aquelas que o Senhor colocou ao nosso lado em nossas vidas, ó Pai querido. Muito obrigado, Pai amado, por cada uma delas, e peço ao Senhor que derrame sobre a vida delas bênçãos sem medida, que as comportas do céu, ó Pai querido, possam estar sendo derramadas, Pai querido, sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, que vive e reina e reinará para todo sempre. Amém, Jesus. Peço a todos os irmãos que se coloquem em pé. Estar cantando o hino de número 362. Perdão, irmãos, é o número 13. Sing, o céu ao sol.
Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, da parte do nosso Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz aos irmãos que estão sintonizados conosco também, através da página da nossa igreja. Que Deus esteja realmente fazendo uma visitação toda especial a cada irmão, a cada irmã, aos irmãos que nos acompanham através da nossa live, aos irmãos que estão aqui. Que este seja um tempo de muito louvor, de muita adoração, de muita comunhão com o nosso Deus. Eu tenho alguns recadinhos aqui, eu vou dar alguns e peço ao pastor Ney que também nos ajude. A gente está aí trabalhando com algumas campanhas e por necessidade nós estaremos reforçando alguma coisa neste momento. Nós temos alguma coisa aqui projetada em nosso Data Show. O primeiro trabalho da semana vai ser o trabalho da terça-feira. A nossa visita vai ser na casa da nossa irmã Arminda, da nossa querida irmã Arminda. E pelo fato de já ser idosa, não tem podido vir à igreja regularmente, não tem podido estar aqui sempre conosco, mas que ama muito este lugar, que ama muito esta casa, que ama muito esta igreja. Então, terça-feira a visita vai ser na casa dela. Os irmãos que não souberem onde ela mora e quiserem ir conosco, a gente vai sair daqui às 19h45, tá? De frente da igreja, ok? Tem mais algum recado? Temos ali a tarde da bênção, que também tem sido um tempo precioso, um tempo maravilhoso na presença de Deus. Agora sempre às 14h30. Nosso encontro de oração, a nossa live de oração, sempre às quintas-feiras às 20 horas também. Agora num formato aí diferente também. Que Deus abençoe os irmãos que têm prestigiado, as irmãs, as famílias, e que através de você, através de cada um de nós, este trabalho também possa crescer para a honra e glória do nosso Deus. Domingo que vem a nossa escola dominical voltará à sua normalidade. Nós tivemos duas escolas diferentes, com ministrações voltadas à revitalização da nossa mente, do nosso coração, do nosso jeito de ser cristão, cristã, do nosso jeito de servir a Deus, de amar a Deus. Foi um tempo precioso, um tempo maravilhoso. Eu espero que continuemos recebendo frutos desses momentos que temos passado aqui, com esta preocupação de podermos oferecer o melhor para a igreja, de poder oferecer o melhor para os bairros adjacentes, de poder oferecer o melhor para as famílias da igreja, no nome de Jesus, ok? Bom, o Ney tem alguns recadinhos, inclusive esse aqui eu vou deixar com ele, o das cabeças eu vou deixar com ele, e vou apresentar aqui o último. Nós precisamos começar também, queridos irmãos e irmãs, a pintura interna da nossa igreja. Uma irmã abençoada fez a doação de uma lata de tinta, com pincéis, com ferramentas necessárias para que isso aconteça, certo? Então eu pensei o seguinte, de darmos esse feedback aos irmãos. Se vocês aprovarem, nós vamos startar este trabalho, esta programação no terceiro domingo de março. De que forma? Se vocês aceitarem o feedback. De que forma? Não faríamos escola dominical neste domingo. Entendendo, meus irmãos, que o que nós vamos fazer aqui também é algo assim especial para Deus, porque nós vamos estar cuidando da casa de Deus. Nós vamos estar cuidando da casa do Senhor. Então eu creio que também é especial. Por que esse feedback para que aconteça no domingo? Porque esse trabalho não é só da diaconia. Já foi falado, o pastor Ney já falou, outros irmãos já falaram. É de todos nós, precisamos participar dele. É um momento histórico da nossa igreja. Todos, crianças, até as crianças podem participar para sentir, né?
esse sentimento de como é gostoso, como é maravilhoso você poder estar empreendendo, fazendo a obra do Senhor com amor, com alegria no coração, né? Alguma coisinha a gente acha para vocês aqui também, certo? Então seria no terceiro domingo. Aí nós começaríamos às 8 da manhã e iríamos até às 15 horas. Aí o Ministério Feminino entraria também, porque todos os irmãos, todos os ministérios participando, fazendo ali, eu pensei, mas as irmãs, por favor, me perdoem, eu pensei numa galinhada. Mas as irmãs podem pensar num negócio gostoso aí, fácil, para servir aqueles e aquelas que estarão aqui, né? Fazendo a obra do Senhor. Aí é impossível faltar, né? Se ausentar, né, reverendo Ney? E assim todo mundo participa, assim todo mundo escreve, coloca um tijolinho nessa construção histórica da nossa IP Ebenezer, no nome de Jesus. E daí, posso ouvir um amém? Amém! Opa! Gostei, amém. Combinados então? Terceiro domingo de março agora, a partir das 8 horas. Vamos botar a mão na massa. Opa, não é na massa não. É na tinta, é nos pincéis? Na lixa, nas buchinhas para escovarem as paredes. Ok, irmãos? Vamos tirar bastante fotos e vamos deixar isso aí no registro histórico também. Lá na frente, filhos, netos olharão e dirão: olha a vovó, o vovô, o titio, o papai, que legal. E quem sabe lá na frente eles não sejam também motivados a fazerem o que nós vamos estar fazendo aqui para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Beleza? Então eu passo a palavra ao pastor Ney, que ele vai complementar os nossos recados aqui. Graça e paz, irmãos. Quando fala de comida é uma bênção, né? Encaixa bastante, né? Mas que excelente iniciativa, né? Muito nos alegra. A gente entende realmente que o objetivo é esse, né? A gente já falou hoje de manhã, no nosso estudo aqui. Pintura, determinado serviço. Não, o diácono não faz. O diácono não faz. O diácono é assim. O diácono é isso. O diácono é aquilo. Não, irmãos. A igreja precisa assumir. A igreja precisa abraçar. Né? Acho que às vezes tem momentos em que nós precisamos realmente arregaçar as mangas e se colocar aí para trabalhar. A gente já havia comentado mesmo, né? Falou, nem que seja numa escola dominical, a gente abre a mão aqui de estudar, e acredito que lições aqui serão aprendidas para a eternidade. Amém? Crianças que vão participar, já até falei aqui, falou, não vai ter desculpa, não funciona. Minha filha deve estar me assistindo agora lá, falou, filha, vai vir também, querido. E já chama o namorado também. Vai ter que fazer uma prova de amor aí. Mas acho que é uma oportunidade tremenda da gente servir a igreja que a gente congrega. Bom, reforçando apenas o aviso. Ô Luana, coloca de novo da juventude isso. Luana aqui já está, o entrosamento aqui está forte. A essa está uma bênção. Sábado agora, então, nós vamos fazer esse movimento aí com a juventude. Vai ter um tempo de esporte aí bem gostoso. Nós vamos falar com os detalhes aí ao longo da semana. Mas se programe para estar junto. A gente vamos ver se a gente consegue de repente locar a quadra lá onde vai só para você, Luana, não tem jeito. Lá, Fran aí, onde a gente jogava futebol lá, onde o Felipe também mora, com a Luana lá. De repente a gente usar lá para fazer um tempo de vôlei, uma diversão, um tempo gostoso. Depois ali encerra com uma oração e tudo certo, mas no finalzinho do dia mesmo. Então um momento gostoso para o pessoal poder se divertir, para o pessoal poder ter esse tempo de esporte gostoso, um tempo agradável. De repente, mas eu não consigo ir para lá, como é que fica? Não, a gente combina, né? Durante a semana, entra em contato com a gente vem com o carro aqui, leva para lá, depois traz de volta. Isso é o de menos, né? Só venham participar junto com a gente nesse sentido, em nome de Jesus. Aí, para a juventude, durante a semana, a gente detalha mais. Precisa ser bom? Não, precisa ser bom no esporte, não, irmãos. Quem assiste aí os guerreiros aí da sexta-feira no futebol aí, é só pela misericórdia de Deus. Né? Às vezes vão as mulheres lá, né? A Catiúcia vai, a heroína. É amor demais isso aí.
A Luana já parou de ir sexta-feira, já parou, falou, isso aí só pela misericórdia. Então, o pessoal é tudo, né, para brincar, para se divertir, é um tempo gostoso e a gente quer estender isso aí para toda a juventude, abraçar toda a juventude nesse sentido também, tendo um momento aí de vôlei, né, que é um esporte bastante democrático e permite aí com que todo mundo possa brincar, tá bom? Também vamos reforçar a campanha aí da revitalização dos nossos assentos. Nós estamos aí com cerca de 60 cadeiras já arrecadadas. A gente conseguiu chegar a praticamente 60 cadeiras. Tem algumas pessoas que deram nome, outras pessoas que já que vão de repente esperar aí o quinto dia útil, né, chegar para poder fazer o pagamento, amém, por causa disso. Mas, meus irmãos, precisamos continuar, precisamos prosseguir, dar mais um passinho, né? Precisamos mais um pouco aí, de mais um esforço, para a gente chegar na nossa meta de 100 cadeiras. Já chegamos a praticamente 60, praticamente 40 para chegar, meu Deus! Então está muito ao nosso alcance. Né? Pedimos a sua colaboração nesse sentido. Adota uma cadeira ou metade dela, o que for necessário. A gente falou, nós tivemos ofertas de pessoas que falaram, olha, eu não tenho, eu vou dar o que eu tenho aqui na minha carteira, eu vou dar R$1,50. Amém. Eu tenho certeza que esse valor será multiplicado para a glória do Senhor. Mas o importante é ter a motivação. Eu quero abençoar, eu quero ser generoso, eu quero ser solidário, eu quero abençoar a igreja que eu congrego. Quero estar ver essas cadeiras, né? Depois, geralmente a gente fica sentado, a gente não olha tanto, mas quando a gente fica aqui na frente, a gente olha as cadeiras aqui, o coração da gente fica, poxa vida, é um espaço gostoso, é um espaço onde nós temos recebido, bebido da palavra do Senhor, onde temos sido edificados da palavra do Senhor, onde temos caminhado, alguns irmãos e irmãs aqui por anos, né, na presença do Senhor. Estamos chegando aos 20 anos da igreja em abril, né? Então, tanto Deus tem feito por nós, tanto Deus tem nos abençoado, né, por intermédio deste lugar, desta família Ebenezer. Vamos, nesse momento também, fazer um pequeno gesto de amor, um pequeno gesto de gratidão a Deus. Um pequeno gesto de gratidão a Deus. Então, continue procurando o presbítero João, deixe o seu nome com ele. Se quiser, pode falar comigo também. Eu e o presbítero João, a gente tem feito essa tabelinha juntos, então tem sido bênção, tem dado super certo. Mas falta pouco, tá? Então essa semana é uma semana aí de geralmente pagamentos, né? Uma semana mais tranquila nesse sentido, tem algumas entradas aí geralmente no quinto dia útil por causa do salário. Então procure a gente, procure o presbítero João, deixe o seu nome com ele, para que de repente no próximo domingo, né, a gente vai ter aqui um momento de consagração dos dízimos, das ofertas, a gente possa chegar aqui e declarar, irmãos, chegamos na meta, glória a Deus, a gente encerrar, né, essa campanha, para a gente, né, declarar aí o encerramento dessa campanha, tá bom? A gente pede aí o auxílio, fala, olha, eu não tenho, pastor, eu não tenho esse dinheiro agora, eu não tenho como dar. Mas você tem boca, não tem? Você tem iniciativa, não tem? Quando é uma necessidade, então fala com os amigos, fala com as pessoas, com os conhecidos, com os vizinhos. Nossa, sabe a igreja que eu congrego? Lá, sei, cara, tem uma campanha lá de cadeira. Vem revitalizar, adota uma cadeira lá com a gente lá. Quem sabe que você possa visitar lá com a gente um dia? Já evangeliza. Eu já fiz a minha meta. Tinha falado aqui que eu ia ajudar, eu ia pegar com outras pessoas pelo menos 20 cadeiras. Eu já cheguei, graças a Deus. Eu falei com as pessoas aí, falei com os amigos, dei a minha contribuição, e não querendo me engrandecer, não isso. Mas vendo a necessidade, irmãos. Por amor à igreja. Né? Quando a gente ama algo, quando a gente ama uma causa, quando a gente se apega a ela, a gente se mobiliza. É uma verdade. Precisamos nos apegar a essa causa. Para chegar aqui no mês de abril, né, uma programação que está sendo preparada com todo carinho, com essas cadeiras revitalizadas para a glória do nosso Deus. Então procure a gente. Não vou me estender mais. Procure a gente, entre em contato conosco e venha abençoar essa comunidade aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de passarmos para o momento de contrição, eu gostaria de saber se há algum irmão nos visitando pela primeira vez. Ali ao lado
da irmã Fátima pela primeira vez? Ah, segunda vez. Mas, de qualquer forma, espero que você esteja se sentindo bem em nosso meio. Seja muito bem-vindo mais uma vez e que Deus te abençoe, viu? A Santina, onde ela está? Ah, tá aqui. Seja bem-vinda mais uma vez, irmã, em nosso meio. Que Deus esteja lhe abençoando grandemente em nome de Jesus, viu? Amém. Amados irmãos, peço a todos que abram suas Bíblias. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. E a palavra do Senhor diz assim: Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados irmãos, estejam abaixando suas cabeças neste momento e vamos, em nome de Jesus, estarmos respondendo a este chamado, chamado ao arrependimento, pois o próprio Cristo falou: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E todos nós somos pecadores, meus irmãos, em pecado, como diz a palavra do Senhor, já nos concebeu a nossa mãe. Somos pecadores desde o dia em que nós nascemos. Por isso, é imperativo de cada um de nós nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, que diariamente estarmos nos prostrando na presença do nosso Deus e pedindo pela misericórdia dele para que ela seja renovada em nossas vidas diariamente e que possamos nos arrepender de todos os nossos pecados e iniquidades. Oremos em nome de Jesus. Pensa neste momento, meu irmão, para que o Senhor esteja purificando o seu coração de todo pecado, de toda iniquidade, de todo desvio de conduta. Que em nome de Jesus Ele venha estar nos fortalecendo a cada dia, para que possamos estar transformando-nos em verdadeiros reparadores de brecha, não deixando abertura nenhuma para a ação do nosso inimigo. Em nome de Jesus. Peço a irmã Célia esteja se levantando neste momento, pedindo para que o Senhor renove em nossas vidas a sua misericórdia, o seu perdão, e de antemão também já agradecendo por este perdão. Senhor nosso Deus, nós queremos estar nesse momento, agradecendo a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui, falando de nós a Ti, nosso coração, da nossa vida, somente a Ti, Pai. A Tua palavra fala que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Por isso, Senhor, que nesse momento que nós estamos tendo esse livre acesso, estar falando contigo, Pai, que o nosso coração, nossos lábios, que nós estamos nos expressando agora, chegue até o seu trono de graça, em nome de Jesus. Para que nós possamos também entender o que o Senhor tem preparou para cada um de nós agora. Que nós possamos estar com corações contritos, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Senhor.
por cada irmão que está aqui, por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra maravilhosa para cada um de nós. Amém. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Peço a todos os irmãos que se colocam em pé mais uma vez. Vamos estar entoando o hino de número 362. E logo em seguida, os irmãos podem continuar em pé para que possamos continuar em espírito de louvor e adoração através dos cânticos. No céu resplendente, no sol a clara luz. Quero viver tão somente, brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando com doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola inglês estudar. Quero também imitá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando com doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando como a luz. Brilhando, brilhando com doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. O feio e triste pecado ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver. Brilhando, brilhando, brilhando com doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amém. Continuando então com a adoração através dos cânticos de louvor. Vamos estar fazendo deste cântico a nossa oração cantada, celebrando realmente com júbilo ao nosso Senhor. Todos os moradores da terra, todos eles se prostrarão perante a grandeza, incalculável do nosso Senhor. Adoremos em nome de Jesus. Shalom Adonai,
Deus. Foi Ele quem concedeu seu próprio Filho para que pudéssemos estarmos aqui esta noite para louvar-nos e engrandecer o santo e poderoso nome dEle. Pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, até mesmo por esses dias de chuva, nós temos que agradecer ao nosso Deus, pois tudo que Ele faz é perfeito em nossas vidas. Cada detalhe do nosso dia, cada detalhe da nossa semana, Ele está ali presente, nas grandes coisas, nas pequenas coisas, nas coisas mais importantes da sua vida, nas menos importantes. Ele está lá para cuidar de você, para cuidar de cada um de nós. Vamos ser gratos em nome de Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado. Gratidão no nosso coração. É um prazer para nós estarmos aqui em todo louvor, Pai, cantando cânticos que exaltam o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por este momento, Pai. Há momentos em nossas vidas que as meras palavras, elas não resolvem. Mas se tem uma coisa que resolve de verdade, de fato e de verdade, é o gesto de Jesus na cruz. Pois esse gesto, ele demonstra o seu amor incondicional por cada um de nós. Agora neste momento, não sabe. Que há momentos que as palavras não resolvem. Momentos em que as palavras
Mas existe a esperança, é que Ele vai voltar. Pois Cristo ele vai voltar para resgatar cada um de nós, nos identificar na frente dos dois dessa vida e deste mundo. Tenha esperança, tenha fé, meu irmão. Deus é conosco, Jesus Cristo é conosco. Louvado seja, em nome de Jesus. Nessa Lorena, eu faço uma oração de gratidão neste momento. Pai querido, Senhor, eu te louvo, ó Pai, por esse momento, ó Pai, por esses hinos, cânticos entoados a Ti, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, desde o primeiro cântico que diz para celebrarmos a Ti, ao segundo que é de agradecimento, ao terceiro, Pai, que é de lembrar que há momentos em que palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Obrigada, Pai, que em nome de Jesus essa palavra sempre vem em nossas mentes, em nossos corações, Senhor, em momentos felizes, em momentos de luta, Pai, e que nós realmente, Pai, possamos estar firmes nesta palavra, Pai, que Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou, Pai, que em nome de Jesus essa palavra, Pai, cada dia que se passar, seja mais e mais forte em nossos corações, ó Pai. E nós te louvamos, nós te agradecemos por isso, ó Pai, porque é o seu amor que sustenta nossas vidas, é a sua misericórdia que nos sustenta. Ó Pai, obrigada, Senhor, porque sabemos que em Ti nós podemos ter fé e esperança, Pai. A esperança que sempre floresce em Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por esses momentos, ó Pai, de comunhão aqui com os irmãos, de comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui, em Tua casa, em Tua presença, Pai. Obrigada por estar aqui, Pai. Percebemos que o Senhor nos chamou para estarmos aqui, Pai. Por isso te louvo, te agradeço, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor esteja, Pai, cuidando de cada coração, ó Pai, que está aqui. Prepara, Senhor, cada coração para receber a palavra, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor esteja guiando o reverendo meio, Pai, para que a igreja, ó Pai, possa realmente aprender mais e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja louvado e glorificado hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, podem se sentar. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. As crianças podem se dirigir lá para baixo, para a atividade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Cada vez mais pais, mães responsáveis, né? Invistam na vida de seus filhos, na educação de seus filhos para o reino de Deus. Todo domingo de manhã, o Ministério Infantil está aqui preparado para receber as crianças, os adolescentes. Domingo à noite também, né? Tirando os domingos de Santa Ceia, né? Onde todos participam, mas fora isso, estão sempre aí preparados para serem esses parceiros, né? A gente vai em breve falar um pouco mais sobre isso, sobre essa parceria entre pais e a igreja para a educação cristã, para a educação dos filhos. Aqui há uma responsabilidade mútua. Às vezes a gente vive hoje, parece que a gente está terceirizando a educação cristã para a igreja. E a pandemia nos mostrou que não é por aí.
né? A palavra já diz o contrário, sempre disse. Mas fica para uma próxima. Em outro momento nós vamos falar um pouco com mais detalhes sobre essa oportunidade. Meus irmãos, eu gostaria hoje de aproveitar o ensejo, como o presbítero Luan bem falou, de trazer aí uma mensagem alusiva aí ao Dia Internacional da Mulher. Uma data tão celebrada, né, no mundo inteiro, e a gente precisa sempre nos lembrar dessa data, obrigado, meu irmão. Nos lembrar dessa data, sempre com intercessão, sempre com gratidão a Deus, mas também orando ao Senhor pelas mulheres, né? Pelas mulheres que fazem parte da nossa vida, pelas mulheres que caminham com a gente, fazem parte da nossa história, o que fizeram, né? Deixaram um legado abençoado. E a gente sempre lembra com muito carinho e também se coloca, né, em intercessão pelas lutas, né? Hoje em dia, nascer mulher, né, e a gente sabe que não é apenas uma herança do machismo, ela vem lá da queda. Essa briga é antiga. Essa briga entre homem e mulher, ela não é agora do século XX, ela não vem, né, com a Revolução Industrial, ela vem lá da queda. Mas em outro momento, quando for o mês da família, em maio, de repente a gente aborda um pouco mais sobre esse assunto, falando um pouquinho aí da perspectiva bíblica, né? Da criação da mulher, do homem, do casamento, qual é a ideia do Senhor nesse sentido, o que a queda trouxe nesse sentido, e que em Cristo Jesus há um resgate desses valores, voltando lá para os valores da criação. Então, em Cristo nós podemos agir diferente. Por isso essa data, para nós nos lembrarmos que em Jesus é possível sim, né, vivermos uma vida diferente, as mulheres terem perspectivas diferentes para a honra e glória do nosso Deus. Bom, o texto desta noite é um texto curioso, de repente, no primeiro momento, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mostrando algumas mulheres. Mateus capítulo 1. Está bem facinho de achar aí, né? O primeiro livro do Novo Testamento. Mas quando a gente olha o texto, a gente fala, uai, é isso mesmo? É isso mesmo. Mateus capítulo 1. Eu gostaria de destacar alguns versículos aqui, e os irmãos fiquem aí com eles abertos para nos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, no verso de número 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Depois nós vamos no verso de número 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E por fim, aí o verso de número 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E por fim, o verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor continue a nos trazer edificação e consolidar as verdades acerca do Senhor em nossos corações. Seja essa uma noite de edificação, seja essa uma noite onde sejamos ricamente abençoados para a glória do Teu santo nome. Que a mensagem me confiada seja plenamente compartilhada, não pela minha vontade, mas, ó Deus, pela ação transformadora do Teu Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto, a mensagem desta noite é as 4 mulheres na vida de Jesus. Como falamos aí, estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, quarta-feira agora, né? Nada mais justo do que sermos edificados na palavra e compreender aí por que, de repente, alguns dos trechos que a gente encontra na palavra de Deus, como este, da cronologia, da genealogia de Jesus, ele está aqui como um dos textos bíblicos inspirados pelo Espírito Santo de Deus.
E você olha no primeiro momento e fala, mas vai contando, esse gerou esse, que gerou esse, que gerou esse, que foi assim, que foi assado, que vai, chegou em Jesus. Porque é a motivação. E às vezes a gente encontra alguns motivos, algumas respostas a essas perguntas. A gente bebe dessa fonte inspirado aqui numa ministração do Antônio Carlos Barro, quando ele fala um pouco sobre essa mensagem de forma muito sábia, trazendo realmente essa genealogia de Jesus Cristo detalhada aqui. E nessa genealogia nós notamos, e fiz questão de destacar, né, algumas mulheres que compõem a genealogia até a chegada, até o nascimento de Jesus Cristo. Mulheres que fizeram história, mulheres que fazem história. A história que Deus está escrevendo é feita através de pessoas, através da história de pessoas que de repente não possuem muitas qualificações. E esse também é um dos grandes mistérios da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela opera, quando Paulo fala, ela opera na fraqueza. A graça de Deus, ela opera nas coisas loucas à luz desse mundo. O poder de Deus, ele é operado em vasos de barro, como é descrito também na palavra de Deus. A história de Deus é uma loucura para o mundo, para esse sistema mundano que existe. E é sobre a história dessas 4 mulheres que nós vemos aqui na genealogia, que nós vamos meditar, que nós vamos refletir, que nós queremos compartilhar com os irmãos, para conhecermos um pouco da ação do Senhor ao longo da história, e como essa ação, ela também pode fazer diferença nas nossas vidas nos dias de hoje. A primeira dessas histórias, meus irmãos e minhas irmãs, é uma história de justiça. A gente vê aí nos primeiros versos que Tamar foi mencionada na genealogia de Jesus. Essa é a primeira história, uma história de justiça. Quando nós lemos a história de Judá e Tamar, é uma história difícil de pregar, né, pastor? A gente olha assim, meu Deus. Primeiro porque ela está ali no capítulo 38 de Gênesis, é narrada a história de Tamar. Ela está, no primeiro momento, parece estar fora totalmente de contexto, porque nós temos no capítulo 37 falando sobre José ser vendido como escravo, depois no capítulo 39, dos sonhos de José, e depois no capítulo 39 de José ser vendido. E aí no capítulo 38 entra a história de Judá e Tamar meio que fora de contexto, assim, né? Não segue uma história, mas essa história ela meio que acontece concomitante com a história de José. E nesse texto da história de Judá e Tamar, caso você não conheça essa história, né, eu convido você que você, no momento oportuno, durante essa semana, leia Gênesis 38, é o capítulo 38 de Gênesis, que narra a história de Judá e Tamar. E nesse texto é praticado, pela primeira vez se fala do levirato. O que é isso? Se um homem morre sem o seu herdeiro, o próximo irmão deve se casar com a viúva, para dar um herdeiro ao irmão morto. O seu marido, o marido de Tamar, chamado era um homem perverso, diz a palavra ali no capítulo 38 de Gênesis. Ele veio a morrer. Onã não queria deixar um filho para que era o outro irmão também, por isso também morreu, irmão dos filhos de Judá. E Judá prometeu então para Tamar, olha, quando permaneça viúva na casa do teu pai, até que Selá, o meu outro filho, venha a ser homem, venha a ter a idade da maioridade. E aí, assim que ele sumir, a gente organiza o seu casamento para que ele possa assumir você. Olha que interessante, né? Desde essa época, a mulher viúva, ela era acolhida. Essa prática do levirato é porque a mulher perdeu o marido, e aí? Ela não trabalhava. Ela vivia para cuidar dos filhos e da casa. Era uma realidade nessa época. Se o marido morre, como é que vai fazer? Por isso essa prática do levirato, né? O irmão nessa época ele assumia a mulher, para que fosse dada a continuidade da sua herança e ela também fosse atendida. O que acontece, meus irmãos? Nesse período morre a esposa de Judá.
Judá, então, quando estava caminhando para essa região, ele verifica que Tamar, ele acaba tomando Tamar como uma prostituta pontual. E depois, informado de que ela está grávida, o que ele fala? Ele chega lá e fala, olha, a sua nora aqui, que você está preparando para o seu filho, está grávida. O que ele fala? Fala, não, bota essa mulher para fora. Como assim? Essa mulher foi infiel. E ele se encontra com ela, né? Ele como homem pode fazer o que quiser, enquanto ela não pode fazer nada. Aqui a gente vê já uma discrepância muito grande, né? Ele fazendo uso do seu direito de homem, do seu direito de ser um status superior. E quando ela recebe essa mensagem dizendo, olha, expulsar ela para fora, o que ela pega? Ela pega os pertences de Judá. Judá, você lembra disso aqui? Lembra desses objetos? Esses objetos são do pai dos filhos que eu estou esperando. E aí Judá cai em si e reconhece e assume a paternidade. E ela concebe então os gêmeos, Pérez e Zera, que estão mencionados e que são da linhagem que culminará no nascimento de Jesus Cristo. História difícil essa, né? Mas é uma história que mostra uma crítica a essa moralidade de uma pessoa que tem uma reputação, como Judá tinha, era o líder, né? Os filhos, o filho mais velho, e que estava ali, poderia fazer todas as coisas que estavam ao seu alcance. E a mulher que nada poderia fazer, pela mesma atitude, não estou dizendo que a atitude seja correta ou errada, mas o senso de justiça que um tinha em detrimento do outro. Então nós vemos que ela comete um pecado que pessoas de bem não cometem, mesmo que elas tenham cometido o mesmo pecado. É uma situação difícil, né? Complicada. Como isso? Então Tamar mostra aqui a história dela, que a velha justiça, que sanciona a opressão em nome da propriedade, não serve para nada. Ela é a sombra daquele que virá trazendo uma nova justiça, um novo senso de justiça. Porque no direito hoje, se nós fazemos algo errado, nós temos que pagar pelo nosso erro perante o juiz. É a justiça do mundo. Nós vamos colher, fizemos uma transgressão, fizemos algo errado, nós somos culpados disso. Da mesma forma, a humanidade, a partir de Gênesis 3, ela sofre, ela peca, ela se afasta dos caminhos do Senhor e se torna indigna da presença de Deus. Logo, ela sofre a consequência, que é a morte. Essa morte, não apenas da morte em si só, mas da morte de viver ausente da presença de Deus. O que acontece? Em Cristo Jesus, nós somos perdoados desse pecado, dessa transgressão. Ele assume a responsabilidade em nosso lugar. E Deus se faz, né, a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Sequenu Yavé, o Senhor é a minha justiça. A história de Tamar mostra exatamente isso. Uma história de uma mulher mostrando já que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem, da justiça do ser humano. E nós vivemos nesse contexto, irmãos, onde os mais poderosos gozam de privilégios, enquanto os menos poderosos sofrem. Mas a nossa justiça não se baseia nisso. A nossa justiça se baseia no Senhor. Por isso essa história maravilhosa, que mostra um pouco sobre a justiça de Deus, já trazendo para nós como seria essa versão, como seria caminhar na presença do Senhor. Isso é uma mensagem de consolo para nós, irmãos, porque o Senhor é a nossa justiça,
Porque a justiça do Senhor se levantará e tem se levantado. Por mais injustiças que nós possamos perceber em nosso mundo nos dias atuais, o Senhor é a nossa justiça. Segunda história que eu quero destacar, a história de Raabe. Uma história de fé. Raabe, ela era uma mulher prostituta. Meu Deus, está difícil a coisa, né? Pastor, hoje está difícil. Era uma mulher prostituta, ela vivia em Canaã. Os espias de Israel, a pedido de Josué e Caleb, foram à terra para espiar. Como é que é essa terra que nós vamos ocupar? Para que eles não fossem descobertos, eles ficaram na casa de Raabe. E Raabe falou para eles, olha, fica aqui. E entendeu isso como uma oportunidade de demonstrar a fé no Senhor. E através dessa visita, a vida dela foi transformada. A vida dela mudou através dessa história. Ela fala, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Ela teve sabedoria de que a invasão que estava por acontecer por parte do povo de Israel era da vontade de Deus. Não adiantaria mais oferecer resistência. Então, pela fé, ela creu. Ela creu nessa verdade. E acolheu aqueles espias na terra. Inclusive, no Salmo 87 é feito menção a Raabe. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Salmo 87, verso de número 4. Raabe também está na galeria dos heróis e heroínas da fé de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Interessante isso, não? Ela também é mencionada no livro de Tiago. Tiago capítulo 2 diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago aqui não está mudando o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ele vai mais além. Tiago ele fala, olha, não adianta eu apenas crer, eu preciso crer e demonstrar através das minhas obras aquilo que eu creio. Eu preciso dar em respostas as obras que eu faço devem ser respostas àquilo que eu creio. Por isso a fé sem obras ela é morta. Porque se eu nasço de novo para o Evangelho e não faço o que eu deixo de fazer o que eu fazia antes e começo a fazer aquilo que está para glorificar o nome do Senhor, é resposta à fé do Senhor na minha vida. E ele traz o exemplo de Raabe. Uma história de fé. Raabe é uma mulher simples, irmãos. Perdida nos seus delitos, perdida nos seus pecados. Uma mulher que se encontrava numa situação de perdição, de moralidade. Mas ela encontra uma oportunidade, ela encontra uma porta aberta. Uma porta que para ela se abriria um novo futuro, uma nova perspectiva. E essa porta ela abriu com fé. Ela creu. E esse crer, ele deve nos levar a agir diferente. A agir de forma coerente com o que nós cremos. Porque se nós falamos que cremos e não fazemos, que fé é essa? Então Raabe nos mostra uma história de fé, como várias outras histórias, mas inclusive Raabe então está aqui, na linhagem, na genealogia de Jesus Cristo. A linhagem dela se chega em Jesus Cristo.
para mostrar que foram pessoas, sim, com dificuldades, pessoas que viviam em trevas, pessoas que viviam em situações difíceis, mas que ao ouvirem a voz do Senhor mudaram e começaram a viver uma nova história, começaram a crer. Isso nós enxergamos em Raabe, nessa mulher, que na época era uma prostituta, mas se converteu. E sua conversão se deu no momento em que os espias chegaram e os receberam na sua casa. A terceira história, meus irmãos, que nós compartilhamos aqui das mulheres da genealogia de Jesus, é uma história de providência. Essa palavra já me pega, né? Gosto desse termo. De uma mulher cuja história também é uma história tremenda, a história de Ruth. Quem não leu o livro de Ruth, meus irmãos, como a gente costuma falar, azar o seu, você não leu. Mas ainda dá tempo. São 4 capítulos. Uma noite, uma sentadinha, você lê o livro inteiro. Mas eu convido você a não fazer isso. Seria um sacrilégio com essa obra. Nós fizemos um estudo de Ruth na época da pandemia e ficamos quase 2 meses nos 4 capítulos. É muito rico, maravilhoso. Uma história sobre a providência de Deus. E nós encontramos em Ruth exatamente a história, uma história da providência de Deus sendo manifesta. Nós vemos um dos textos mais lindos na palavra de Deus, quando a sogra de Ruth fala para ela, perderam tudo, imagina, Ruth estava casada com o filho de Noemi, tinha a outra nora, também casada com outro filho, o esposo de Noemi, eles vão para uma outra terra, passam os anos, morre todo mundo, fica Noemi, Ruth e essa outra nora, somente elas. Aí Noemi chega, olha, eu sou mulher, gente, eu não tenho como sustentar vocês. Eu vou voltar para a terra de Israel para ver o que vai ser da minha vida. Agora já não me chamo mais Noemi, me chamo Mara, porque eu estou amarga, né? Triste, tá? Frustrada. E aí Ruth, aí a outra menina, a outra nora, ela vai embora. Mas Ruth, ela fala isso. Não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. Porque aonde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu vou morrer ali. E ali eu serei sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth era uma estrangeira, ela não era israelita. Mas ela fala para Noemi, onde você for eu vou. O teu Deus agora é o meu Deus. Não faz mais sentido. A nossa vida virou de ponta cabeça. Não sei o que reserva, mas eu vou seguir você. E a história mostra um recomeço, né? A história de um recomeço. De 2 mulheres recomeçando suas vidas depois de uma grande tragédia. E olha, perderam o marido. As duas perderam o marido, né? E numa época em que a mulher não podia trabalhar para se sustentar, ela dependia do homem. Então a gente vê, e a história de Ruth, então ela começa a se encontrar com a história de Boaz, que por ser parente de Noemi, também pratica a lei do levirato, e então assume Ruth como sua esposa, e se apaixona por ela. E a gente vê exatamente Ruth recomeçando sua vida, tendo seu filho. Esse filho veio a ser, depois ali, descendência direta ao rei Davi. E novamente Ruth sendo colocada aqui dentro da genealogia de Jesus. Uma mulher que somente creu, recomeçou a sua vida. Uma mulher que, olha,
a minha vida está difícil, perdi todas as perspectivas, mas olha, para onde eu for, o meu Deus será o meu Deus. Porque eu creio que a minha vida pode estar ruim, pode estar difícil, mas tendo Deus na minha vida, tendo Deus na minha vida, eu tenho esperança, porque Ele vai continuar cuidando de mim. E nós vemos na história de Ruth exatamente isso, a providência de Deus sendo posta em prática. Não foi do dia para a noite. Ruth saía cedo para ir nas plantações, pegar os restos que os coletores dos trigos, dos grãos, deixavam, porque isso também era lei em Israel. Olha, se deixou uma sobra, deixe, para que os mais pobres também venham a pegar. Isso era lei em Israel. Porque as pessoas mais pobres, elas vão ter que comer e a providência de Deus se manifesta ali. Então ela pegava isso, ela pegava o resto da colheita. Só que a gente não nota na vida de Ruth murmuração. A gente não nota na vida de Ruth ansiedade. Ai, perdi o sono. Ai, o que vai ser da minha vida? Ai, eu vou parar de adorar a Deus. Ai, eu vou parar de servir ao Senhor. Ai, eu vou parar de ir na igreja. Aonde quer que você for, eu vou com você. O teu Deus, Ele vai ser o meu Deus. Não importa. Eu vou seguir. Eu vou fazer. E ela viu a oportunidade em Boaz. Se apaixonou por Boaz. Boaz poderia ter abusado dela, poderia ter se aproveitado, mas ele foi homem de Deus. Nós vemos aqui também a perspectiva cristã do casamento, onde o homem, na sua condição, ele não explora a mulher, mas ele eleva a mulher, e a mulher, no seu relacionamento, eleva o homem. Os dois melhoram como pessoas. A perspectiva bíblica do casamento é isso. Nós, homens, hoje somos pessoas melhores por causa das nossas mulheres. Eu sou um homem melhor por causa da minha esposa. O pastor Valdir pode falar também. Porque só pela misericórdia de Deus, nós homens sozinhos, só pela misericórdia. Não é fácil. O Luiz já está até olhando para a Camila, né? Oh, amor, ainda bem que tem você, né, meu bem? Ainda bem que tem você para me suportar, para me amar, né, Camila? Glória a Deus, né? Luiz, aproveita, meu irmão. Desfruta, valoriza a tua esposa. Brincando. Mas a gente vê a história da providência de Deus na vida de Ruth. Deixa essa história de Boaz para um outro momento, mas é uma linda história, irmãos. Quantas lições nós temos nessa história. Oh, Deus. Nós vemos nessa história que Deus está providenciando em todos os emaranhados da vida. Deus está agindo com providência em todos os momentos da vida. Nós vemos aqui viuvez, nós vemos aqui fome na história de Ruth, nós vemos a incerteza do futuro. Mas nós vemos na história de Ruth a mão de Deus governando o destino daqueles que fazem parte do seu projeto, que é a vinda do Messias ao mundo. Por isso ali está o nome de Ruth devidamente colocado na genealogia de Jesus Cristo. Porque da sua linhagem saiu o Messias. Veio o Messias. A história dela será lembrada para toda a eternidade. De uma mulher simples, que creu e confiou na providência do Senhor. E a última história da mulher aqui, história de um mundo novo, história de Maria, né, que está aqui relatada também. Nós vemos ali a história da anunciação, né, quando o anjo vai e anuncia para Maria. Meus irmãos, ela era jovem, estava para se casar com José. Naquela época estava como se fosse uma espécie de noivado, né? Eles não tinham a consumação do casamento ainda, mas estavam juntos já, mas ainda não estava consumado o casamento. Tinha que esperar a etapa final do casamento.
E imagina, Maria chega para José: José, eu estou grávida. Estou grávida, mas Maria, a gente não consumamos o nosso casamento, meu bem. Como assim? Eu estou grávida do Espírito Santo. Meu Deus, como assim? Imagina para esta mulher, irmãos, na época em que vivia, ainda debaixo desse contexto de machismo, ainda debaixo desse contexto onde o homem era aquele que trabalhava e trazia o mantimento para casa. E ela fala que está grávida. Nos lembramos já da história de Tamar. O que aconteceu? O que o Judá fez? E expulsá-la, e a deixá-la para a rua, para cuidar de si, para se virar. Nós vemos José agindo diferente, por obra do Senhor. Uma história de fé, uma história tremenda. E Maria, uma jovem, recebe a mais extraordinária das notícias. E responde a essa notícia dessa forma: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meu Deus. Ela é bem-aventurada. Hoje fala: alegra-te, bem-aventurada. Bem-aventurada és tu, Maria, porque irá gerar o Salvador. Será mãe daquele que veio para livrar o mundo do mal. Será mãe de Jesus, aquele que veio para nos redimir, aquele que veio para mudar de fato a história da nossa vida, aquele que veio para cumprir as revelações de Deus ao longo de toda a palavra, na história de Tamar, na história de Raabe, na história de Ruth, em todas as histórias do Antigo Testamento se consumam, se chegam até esse momento. Maria recebendo, e mesmo diante de todos os desafios que ela teria que encarar, diante de todo o preconceito, diante de toda a dificuldade que ela teria que enfrentar, por se achar grávida antes do casamento, ela seguiu, por entender que aquilo era a vontade do Senhor para a sua vida. Maria é serva de Deus, que reconhece no Senhor a sua soberania e se entrega totalmente aos mistérios divinos. Ela sabe que Deus faz todas as coisas certas. Falou: eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que eu vou sofrer, mas eu confio em Deus. Eu confio que meu futuro está nas mãos do Senhor. Então a história de Maria é uma história de um futuro, uma história de esperança. Uma esperança que se materializa em Jesus Cristo, que se apresenta em Jesus Cristo. Meus irmãos, concluindo esta meditação, esses momentos foram decisivos para a história do nascimento de Jesus. Tamar, aquela que espera que a justiça seja feita. Raabe, aquela que crê na fidelidade de Deus. Ruth, aquela que crê nas providências de Deus. Maria, aquela que crê que Deus sabe o que está fazendo. Meus irmãos, nós aprendemos com a história destas mulheres que Deus não olha para as nossas fraquezas e nossas limitações. A gente também aprende que as nossas fraquezas e limitações não impedem que Deus nos use para o mover da sua história no mundo. Eis aqui a sua serva, faça o que bem lhe aprover. Maria fala para o anjo. Aprendemos que para fazer parte da história de Deus é preciso de um ato de fé. Um ato de fé. Nós vemos nessas mulheres atos de fé. Nós vemos também um gesto de coragem. Mulheres que foram corajosas. Mulheres que tiveram uma atitude determinada. É preciso romper com o que o mundo acha, com o que as outras pessoas acham, e crer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Hoje, as mulheres que são herdeiras de Tamar, Raabe, Ruth, Maria, todos nós, continuem escrevendo a história de Deus no mundo através de suas vidas dedicadas ao Senhor Jesus. Histórias de mulheres ao redor do mundo, vivendo o Evangelho, sendo perseguidas por causa do Evangelho. Tantas histórias que nós ouvimos por aí, irmãos.
Que essa história, que a história dessas mulheres que compõem a genealogia de Jesus nos leve a conhecer mais o Senhor. Sobre quem é o nosso Deus. Nos leve a confiar na sua justiça. Nos leve a ter uma fé. Essa fé que ultrapasse os limites apenas do pensamento, mas que seja uma fé que nos leve a agir diferente. Que nós sejamos também levados a esperar por sua providência. E a confiar em um futuro de esperança. Porque lá no Apocalipse nós vemos o fim de todas as coisas. Quem vence? O Cordeiro. O Cordeiro venceu. E a multidão que está lá ao redor do Cordeiro está lá cantando a Ele. Digno és tu, raiz de Davi. Apocalipse fala raiz de Davi. Fala para o Cordeiro. Que Deus faz menção dessas genealogias, escritas por pessoas imperfeitas, mas através das mãos de um Deus que é perfeito, e que opera nas nossas fraquezas, e muda a história das nossas vidas, e nos faz instrumentos para a obra do Senhor. Que Deus assim nos ajude a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, por essas histórias. Obrigado porque o Senhor coloca, ó Deus, em Sua palavra, histórias também de mulheres. Não só de homens, mas de mulheres que fizeram a diferença. Não por serem melhores, por serem perfeitas, por terem algum tipo de mérito, mas porque a graça do Senhor também opera através da vida delas. A graça do Senhor opera em nossa fraqueza. E através da história destas mulheres nós aprendemos hoje, Senhor, um pouco sobre a Sua justiça, um pouco sobre ter fé, um pouco sobre a Sua providência e um pouco sobre a esperança no Senhor. Esse dia, ó Deus, relacionado ao Dia Internacional da Mulher, seja um dia em que nós possamos olhar para estas histórias e aprendermos mais do Senhor. Seja um dia em que nós possamos voltar à criação, à perspectiva bíblica da criação, onde o homem e a mulher vivem em uma situação de igualdade. Cada um com o seu papel, cada um com sua responsabilidade, mas onde haja respeito. Nos ajude, Pai, a sermos luz nesse mundo, nesse sentido. A valorizarmos as nossas esposas, as nossas filhas, nossas mães, como homens cristãos. Que possamos fazer isso através das nossas vidas. Que as mulheres, ó Deus, que de repente vivem um contexto de sofrimento, vivem um contexto de dificuldades, Pai, nesse momento que elas possam reconhecer que a justiça verdadeira é do Senhor, que elas possam ter fé no Senhor, que elas possam crer na providência do Senhor e ter esperança no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda essas mulheres também, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos terminando o nosso culto. O pessoal do louvor já pode chegar aqui. Vamos nos colocar em pé, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre toda a igreja de Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.